Bom, galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal História com Renan Dutra. Dessa vez o tema será capitanias hereditárias. Tem um tempo que eu não posto vídeo, mas estarei voltando a postar vídeos agora com mais frequência de história do Brasil e continuar do ponto onde havia parado, né? Assunto de hoje: capitanias hereditárias, que vai de 1534 a 1548. Aqui tem um mapa das capitanias hereditárias, que a princípio foram 14 capitanias originais, mas é costume de historiadores falar sobre 15 capitanias hereditárias. Aqui está listada o nome das capitanias hereditárias, né? Algumas divididas em duas partes. E o que eram as capitanias hereditárias? Capitanias hereditárias foi a primeira tentativa de colonização do Brasil, ou seja, a primeira tentativa de administrar o território brasileiro. Apesar do Brasil ter sido descoberto, entre aspas, pelos portugueses em 1500, até 1530 eles não se importavam muito com a terra, se dizendo assim, dessa forma. Por quê? Porque os portugueses eles estavam mais preocupados com o comércio com as Índias, que ainda era muito mais lucrativo. Porque a princípio não havia sido encontrado ouro no Brasil, metais preciosos. Então o comércio com as Índias era muito mais lucrativo. A capitania hereditária ela inicia em 1534. E como se dava isso, né? Foram 15 faixas de terra, 15 capitanias hereditárias, dividido no litoral brasileiro, que era a extensão de terra onde Portugal comandava, graças ao Tratado de Tordesilhas, e cada pedaço de terra era doado a um capitão donatário. O capitão donatário era aquele que era concedido pela coroa portuguesa essas faixas de terra. Alguns capitães donatários tiveram mais de uma faixa, né, inclusive. Como era feita essa questão da doação? A doação era feita através da carta de doação. Carta de doação era a doação pela coroa portuguesa, que era feita ao capitão donatário. E essa terra ela era hereditária, ou seja, se o capitão donatário morresse, ficaria para seu filho, né? Um detalhe entre as capitanias hereditárias é que elas eram independentes entre si, ou seja, uma não dependia da outra para existir. Havia independência entre elas. E também um outro detalhe era que foi uma forma que Portugal achou de terceirizar a colonização do Brasil. Portugal não tinha real interesse, a princípio, não um interesse primário, no caso, então foi uma forma de terceirizar a colonização do Brasil, ou seja, passar para outra pessoa, que no caso eram os capitães donatários, através da carta de doação. Resumindo essa parte, Portugal buscou terceirizar o território através de cartas de doação, que eram cartas doadas a capitães donatários, que eram cartas doadas pela coroa portuguesa, que estabeleceu uma hereditariedade familiar, ou seja, a terra passava de pai para filho. Carta de doação, acabei de falar, detalhes importantes, que é a carta que era doada pela coroa portuguesa, a carta doada à coroa portuguesa para os capitães donatários. Só que esses capitães donatários, eles tinham direitos e deveres, né? Ao foral, ou forais, né? Que são direitos e deveres do capitães donatários. Entre direitos, eles tinham direitos de lucrar com a terra,
fazer uso da escravização dos indígenas, dos nativos, né? Ou poderiam até catequizá-los. Isso aí ficava à mercê do capitão donatário. Eles podiam ficar com parte do lucro da terra, não 100% do lucro. Também poderiam pegar pedaços da terra e doar, que tipo grandes fazendas, que é chamado de Seis-Marias. Futuramente, numa futura aula, irei falar melhor sobre Seis-Marias. E também tinha os deveres. Entre os deveres, eles tinham que povoar a capitania, explorar a terra, era obrigatório, e eles tinham que repassar 20% dos metais preciosos para Portugal, caso encontrassem. Ou seja, os capitães donatários eles não eram necessariamente donos da terra. É como se a terra fosse doada pela coroa portuguesa para eles. Então eles tinham coisas a cumprir. Eles tinham seus direitos garantidos pela coroa, mas também tinham seus deveres. Uma coisa interessante para se dizer também dentro das capitanias hereditárias é a distância socioeconômica entre fidalgos e plebeus diminui na colônia. O que isso quer dizer? Que em Portugal, se uma pessoa era um plebeu lá, ou seja, era abaixo na escala social, aqui no Brasil, por ele ser português, ele crescia socialmente. Então a distância socioeconômica que existia lá na Europa, em Portugal, diminui aqui na colônia, no Brasil. Então, ser um português aqui no Brasil, a pessoa subia de status social. Como se deu o declínio das capitanias hereditárias? Nas aulas de história, muitos professores dizem, principalmente nas escolas, que todas as capitanias hereditárias fracassaram, menos duas, São Vicente e Pernambuco. Essa visão é uma visão mais da questão econômica, fracassaram economicamente, né? Até porque capitanias foi um nome mantido ainda por um bom tempo no Brasil, antes de serem chamados de províncias, mas isso também é assunto para aulas futuras. Enfim, o declínio começou entre a falta de comunicação entre as capitanias. O que acontecia? Se uma capitania fosse invadida, por exemplo, outra capitania ela não tinha contato com a outra para pedir ajuda. Até poderia pedir, mas naquela época as coisas não existia internet como hoje em dia. Então, as notícias, os chamados, as coisas demoravam a chegar até outro local. Então, essa falta de comunicação entre as capitanias impedia muita ajuda, não só de defesa, mas ajuda econômica também entre uma capitania e outra. Houve também muita questão também nessas invasões de contrabando de estrangeiros, né? Mais para frente veremos sobre isso também na questão do governo geral, sobre essa questão de contrabandos. Ficará mais explicado na aula de governo geral. E havia dificuldades, né, para a colonização. A relação entre os indígenas e portugueses ela não era muito saudável, se dizendo assim. Ela era bem violenta. São Vicente e Pernambuco eram as capitanias que tinham uma relação um pouco menos violenta com os indígenas, né? Esse foi um dos motivos das duas darem mais certo. Houve também grande abandono dos capitães donatários nas capitanias. Não houve muito interesse de muitos capitães por fazer os deveres que eles deveriam fazer nas capitanias. Com isso, acabando dando a crise financeira nas capitanias. E
Em 1548 é estabelecido o governo geral. O governo geral será o assunto da nossa próxima aula e vai ser a nova fase, a segunda fase de tentativa de administração dentro do Brasil. As capitanias não necessariamente acabam, elas só vão ficar sobre um novo tipo de governo, né? Não será mais através de capitanias que o Brasil será governado. Enfim, esse é um pequeno resumo sobre capitanias hereditárias. Espero que tenha sido bem claro e se alguém tiver alguma dúvida pode deixar nos comentários. Pode fazer algum comentário sobre. Tentei ser bem resumido mesmo, não prolongar muito. Enfim, é isso. Próxima aula será governo geral. E conto com o apoio de vocês sempre. Muito obrigado. Até a próxima.